Olá, segundo ano, como é que vocês estão? Espero que bem. Antes da gente começar, eu quero dizer que eu moro próximo à garagem e oficina da prefeitura, então tem muito barulho externo dos carros, porque os carros são tratores, caçambas, caminhão, etc., né, e fazem muito barulho por si só. Também moro próximo não, né, ao lado de vizinhos que gostam de ouvir som, né, de forma alta, né? Eu não reclamo porque eu também gosto e o som deles também me fazem bem, mas acabam afetando a minha gravação porque eles nunca sabem a hora que eu vou gravar e eu não vou ficar indo lá dizer, né? Então, também vocês vão ter que se acostumar com esse barulho externo se houver. Eu resolvi, antes da gente prosseguir com a questão da colonização, de a gente ver alguns assuntos base, como os povos pré-colombianos, né, que foram os povos encontrados aqui na região da América em si, na chegada dos europeus aqui no continente americano, porque a gente estudou as grandes navegações, só que essas grandes navegações, ela não foi isoladamente, né? Tipo, não aconteceu uma coisa que afetou só os europeus, afetou terceiros também, né? E haja terceiros nisso, né? Porque são muitos povos diferentes que habitavam aqui a América. A gente está falando dos maias, dos incas, dos tupis, tá? Que são os povos que habitavam aí a região da Mesoamérica, parte da América do Sul também. E a gente também vai estudar nesse slide os povos pré-cabralinos, que são os povos encontrados por Cabral, né? Pré-colombianos, porque foram encontrados por Cristóvão Colombo. E aí vai ser os povos que foram colonizados pela Espanha, né? Mesmo tendo as línguas nativas, aí vocês podem perceber quais países da América Central, quais países da América do Sul, eles falam a língua espanhola. Então, todos eles foram colonizados pela coroa espanhola, assim como todos da América do Sul que falam o idioma português foi colonizado pela coroa portuguesa. Então, vamos prosseguir falando das mais complexas civilizações, né, que são as pré-colombianas, que viveram aí na chamada Mesoamérica, que vai compreender o México e parte da América Central, a partir do primeiro milênio antes de Cristo, né? Essas civilizações, elas vão se destacar com arte rica, um alto nível de conhecimento na astronomia, na matemática, porque eles sabiam calcular o tempo com precisão, praticavam aí intensas trocas comerciais, né? Eles conheciam a escrita por símbolo, que era a hieroglífica, o que vai permitir que eles deixem a história deles registrada para a gente. E também a gente vai ver as civilizações menos complexas, que vão ser as pré-cabralinas, né? Que vai apresentar uma grande variação linguística, né? E aí todo o seu modo de vida. Mas vamos nos questionar aí, vamos refletir, né? Quais eram esses povos que habitavam na Mesoamérica antes da chegada dos europeus, né? Quem eram os povos que habitavam na região da América do Sul antes da chegada dos portugueses? Como é que todos eles viviam aqui? O que é que diferenciavam eles entre si? E aí a gente vai começar falando dos maias, mas é importante a gente refletir, né, que quando os espanhóis chegaram na península de Yucatán, né, aí no século XVI, grande parte da cultura maia ela já havia se desintegrado, né? Aí seria o maia do período pós-clássico, quando os europeus chegaram aqui, porque aí existiam os maias do período clássico, que vai ser o da antiguidade, né? Lá quando os europeus chegaram aqui, eles viviam em choças de palha, pequenos povoados, né? A organização política deles era voltada para uma estrutura alcançada já por seus ancestrais no tempo lá do Império da Antiguidade. Então, a afinidade desse povo com as grandes civilizações mediterrâneas da Antiguidade Clássica vão levá-los a ser chamados de gregos da América, né? Por causa daí dessa ancestralidade cultural na questão da antiguidade. A gente vai ter um antropólogo norte-americano, que é o Marcelo Canuto, né? Que aí eles conseguem identificar que os maias desenvolvem na matemática a criação de um sistema numérico, né, em que vai se estabelecer aí um símbolo para o número zero e o princípio do valor relativo. E os maias também foram os únicos povos do continente a desenvolver
um sistema completo de escrita, né? E aí ele também vê que esse notável desenvolvimento tecnológico alcançado, né, tanto pelos astecas, quanto pelos incas, quanto pelos maias, vai realizar uma produção cultural mais sofisticada, né? Porque esses povos aqui da Mesoamérica tinham aí uma tecnologia muito avançada para a época deles, né? Então, só que todo esse conhecimento, né, sobre a cultura dos povos da Mesoamérica, ele acabou sendo prejudicado, né, com a chegada dos espanhóis, né? A gente vai ter o exemplo de Frei Diego de Landa, que é um franciscano espanhol, né? Ele deixa aí um legado de escrito sobre a cultura maia para a gente, mas ele teve aí um famoso auto de fé, onde mandou queimar 27 códices escritos em hieróglifos maias, né? Além de 5.000 estátuas, que vai mostrar aí a representação do mundo pelos maias. Então, esse frei franciscano acabou tendo essa ação, né? E apenas 3 códices se salvaram. Os códices são aí esses escritos hieróglifos dos maias que contam, né, a história antiga deles. Mas vamos iniciar, né, falando que os maias eles habitavam na área que compreende parte do México, né, basicamente os estados de Yucatán, Campeche, Tabasco e Chiapas. Também compreendia Guatemala e Honduras, né? As primeiras aldeias ali deles vai datar cerca de 1500 a.C., segundo os estudos, mas lá por volta do ano de 900, né, as cidades maias elas foram abandonadas, né? Então os estudiosos não vão saber ao certo por que os maias teriam fugido, né? Acredita-se que foi devido ao grande número de habitantes, né? E aí teve as mudanças climáticas, escassez de alimento, então eles precisaram sair para poder sobreviver, né? Porque os reis, na época aí dos maias, eles não, foram incapazes aí de oferecer uma solução para esse problema da necessidade da alimentação do povo, né? E aí o povo acabou deixando as cidades. Isso é uma possibilidade de alguns estudiosos, tá certo? Mas a gente sabe que lá na antiguidade clássica dos maias, eles tinham um governo teocrático, né? Que é um sistema de cidades-estados independentes, que eram unidas através de uma confederação. Então, cada cidade-estado, né, vai ter um chefe que vai comandar essa cidade-estado, que é o Alacoinique, que quer dizer o verdadeiro homem, que é um cargo hereditário sacerdotal, porque esse cargo era ligado à questão, né, sacerdotal mais elevada, porque os sacerdotes vai exercer aí um papel muito importante nessa cultura maia, né? Eles eram aí os guardiões do saber, que era ligado às estações do ano, então isso era muito importante, era considerado muito importante nessa época, né? Porque os sacerdotes, eles é quem sabiam os movimentos dos astros, das escrituras dos ancestrais, né? Então, o sumo sacerdote ele dominava todos esses segredos aí da astronomia, né? Era ele quem redigia os códigos, né? Organizava os templos, interpretava a vontade dos deuses, já que esses povos eram politeístas. E aí, quem vai trazer à tona todas essas informações vai ser o trabalho dos arqueólogos, né? E vai trazer parte do conhecimento sobre os povos maias, já que a gente teve muita destruição do legado cultural dos maias com a chegada dos espanhóis na Mesoamérica. No período clássico, a gente vai ter aí cidades importantes, né, como Tikal, Uaxactum, Copan, Yaxtilã e Palenque, né? E aí vai ser fundado no auge da civilização maia, né? A cidade mais importante aí vai ser Tikal, que vai ser na região onde é a Guatemala, né? Aí vai ser formado por várias praças, edifícios. A gente vai ter aí a mais alta estrutura aí da América pré-colombiana, que era o Templo da Serpente, o Templo da Serpente bicéfala, imagine, 2 cabeças, misericórdia, e uma pirâmide com 70 metros, né? E aí, na Praça Central, vai ter 2 enormes pirâmides de mais ou menos 40 metros, vai ter palácios, escadarias, né? E todos esses edifícios aí eram o quê? Templos religiosos, é o centro religioso e o centro administrativo do Império Maia, lembrando que era uma administração teocrática, né? Teo, Deus, cracia, poder. Então, era
o chefe aí era o sacerdote, então a administração era ligada à religião, não se separava nisso aí. Então todas essas pirâmides maias elas vão possuir um templo no topo, né, para as cerimônias religiosas, um palácio ou uma estrutura administrativa aí, né, vai ter casas de banho a vapor, né, porque eles usavam aí as caldeiras usadas pelos governantes e os sacerdotes, imagine, para se banhar, misericórdia. E aí os maias, eles também foram excelentes matemáticos, né? Muito bons astrônomos também. Vai inventar o conceito da abstração matemática, né? Quando ele cria aí um número equivalente a zero, ou seja, abstrai ao número um e por aí vai, os números inteiros naturais, né? Na cidade de Chichen Itzá vai encontrar a mais intrigante pirâmide dos maias, né? Que é o campo para o Juego de Pelota, que era uma espécie de jogo de futebol cerimonial, né? Se assemelha aí com as regras do futebol praticado nos nossos dias de hoje, mas a diferença é que no final do jogo, um dos jogadores era decapitado em homenagem aos deuses. Imagine, o cara morria degolado aí, em homenagem aos deuses. Fique lá com sua cultura. E aí essa pirâmide é dedicada a Kukulkan, o deus serpente, né? E a construção é, na verdade, um enorme quebra-cabeça estrelar, né? Projetado segundo aí rigorosos princípios astronômicos. Então, eles ligam o conhecimento astronômico à questão da construção arquitetônica, né? Matemática e tudo isso aí é ligado ao número de degraus, né? Vai ser igual ao número de dias do ano, imagine, 365 degraus. Então, nos dias 21 de março a 23 de setembro, que é os dias do equinócio, vai ser as datas aí que vai durar, né, exatamente, o dia que a duração do dia é exatamente igual à duração da noite, né? E aí até hoje pode se assistir esse espetáculo aí montado pelos construtores da pirâmide. Então, nessas datas, à medida que o sol vai se pondo, a sombra projetada nas escadas do edifício, pelas bordas da pirâmide, vai se movimentar, dando a impressão de que a pirâmide ela é uma grande serpente, né? Ou melhor, tem a imagem de uma serpente em volta da pirâmide aí, né? A imagem que acaba penetrando na terra. Vocês pesquisam no Google aí o templo de Kukulkan, Kulkulcan, né? Que fica aí em Chichen Itzá, né? E aí vocês vão ver essa imagem bonita que eu estou falando a vocês. Então, os maias praticavam agricultura, né? Milho, cacau, algodão, desenvolviam também comércio, tanto marítimo quanto terrestre, né? Utilizando aí os grãos de cacau, penas de pássaro, né? Conchas, ele utilizava conchas também como moeda e por aí vai. Agora a gente passa para a civilização asteca. Para a civilização dos astecas. Entre os povos pré-colombianos, né, os astecas eles vão ser os que mais vão deixar aí informações, né, pra gente sobre a civilização deles. A gente vai ter aí os registros que os espanhóis fizeram dos povos astecas, mas a gente também vai ter os chamados códices astecas, né, que os escribas da época deixaram aí pra gente esse legado dos astecas. Então, essa civilização ela vai viver no México entre 1345, que é meado do século XIV, até aí início do século XVI, né, que a gente já vai lembrar aí, né, já no período das grandes navegações. Em meado lá do século XIII, né, vai ter vários grupos de xiximecas, né, que vai ocupar todo o norte do território e vai dominar toda essa região e vai subjugar os povos toltecas. Os toltecas estavam naquela região desde o século X, ou seja, 3 séculos antes os toltecas estavam naquela região. Aí os xiximecas vieram, certo? E aí, no meado do século XIV, vai vir quem? Os mexicas, que é os chamados astecas, né? Eles vão aí se instalar em uma ilha no meio do lago Texcoco e vai iniciar a construção de uma cidade. Aí eles vão chamar essa cidade de Tenochtitlan, que quer dizer terra da fruta do cacto, né? E aí depois vai vir, nessa mesma região aí, os tepanecas, né? Que eles vão ser de origem xiximeca também, mas aí os astecas é que vai impor toda a liderança sobre qualquer outro povo que vai estar aí nesse domínio, nesse território.
E a partir de 1434, que é meados do século XV, né, as cidades de Tenochtitlan, Texicoco, Tlacopan, eles vão se reunir, né, numa confederação bastante forte, né, vai dividir entre si aí todos os territórios conquistados, só que Tenochtitlan ela vai alcançar aí uma supremacia, né, dentro dessa confederação, vai se tornar o quê? A cidade mais importante de todo esse império asteca. Os astecas vão ser um povo guerreiro, né? A guerra vai servir para que eles obtenham os impostos das cidades conquistadas, também para capturar prisioneiros, né? Que vai ser oferecido em sacrifício aos deuses, porque eles eram politeístas. Eles eram liderados pelo Tlatoani, que é um guerreiro escolhido para governar por um grupo de nobres importantes, né? Ele vai ser escolhido para ser o chefe do governo, o chefe das cidades-estados, e ele vai estar aí sempre sendo assessorado por diversas autoridades. E quem vai contribuir com Tlatoani, supervisionando o governo, vai ser o juiz supremo, que é chamado de Siacuá, tá? Bom, toda a sociedade asteca ela vai ser dividida em calpulis, ou pode ser chamado também de clãs, né? E cada clã vai ocupar um bairro aí diferente de uma cidade. A constituição das famílias vai ser uma coisa que vai ser estimulada, né? Homens e mulheres vão trabalhar bastante, e até crianças vai ajudar bastante aí no trabalho doméstico. Eles praticavam agricultura no geral, cultivavam cacau, abacaxi, milho, feijão, batata doce, abóbora, também plantavam cacto. Cacto era muito importante para eles, porque eles vão do cacto aproveitar a fibra para o tecido, né? Também o material para cobrir casas, fabricavam cestas, cordas. Também eles retiravam suco do cacto, que eles utilizavam como adoçante, né? Os espinhos eles utilizavam nos rituais religiosos, e tem um tipo de cacto que eles cultivavam, que era opúncia, que dava uma fruta bastante refrescante para eles lá. O artesanato asteca era riquíssimo. Era brincos, enfeites de cabelo, boca e nariz todo tomado de ouro e pedras preciosas, né? Também roupa, tiara, tudo enfeitado de plumas. Eles também fabricavam faca, máscara, machado, peças de cerâmica. A religião asteca vai estar ligada às forças da natureza, né? Eles acreditavam que ela precisava ser controlada pelos sacrifícios humanos e pelos rituais religiosos que eles faziam. As astecas mais importantes aí vai ser Huitzilopochtli, que é o deus do sol, Coatlicue, que é a deusa da terra, Tlaloc, que é o deus da chuva, e vai ter diversas outras divindades aí dos astecas. Inclusive eles vão construir templos, né, em forma de pirâmide aí para os seus deuses, e vai ficar sob a responsabilidade de sacerdotes e sacerdotisas, que eles vão se vestir aí de preto e vão pintar também toda a sua pele de preto, né? Toda essa civilização asteca ela vai ser praticamente destruída depois que os espanhóis vão chegar à América. No início do século XVI, aí, 1519, os europeus, liderados por Hernán Cortés, eles vão entrar em Tenochtitlan, né? Aí vai ter Montezuma, que vai ser o Tlatoani, ele vai ser o chefe do governo, que vão receber esses espanhóis como se eles fossem deuses, né? Mas aí os espanhóis eles vão prender o chefe do governo, vai prender Montezuma, vai tentar controlar toda a cidade de Tenochtitlan. Vai haver uma forte resistência aí dos guerreiros astecas, né? Eles vão conseguir aí que Cortés tome a cidade de Tenochtitlan, e aí grande parte dos soldados espanhóis vão ser mortos, e Cortés ele vai fugir, só que ele retorna aí 2 anos depois, ele vai retornar à cidade de Tenochtitlan e vai massacrar toda a população da cidade. Os incas, também chamados aí de povo Quichua, vão se espalhar ao longo da Cordilheira dos Andes, vão criar um império que vai englobar muitos dos atuais países da América do Sul, Peru, Colômbia, Bolívia, também parte do Equador, Chile, Argentina. E aí o termo Inca, né, que hoje denomina o império, significava chefe, título, né, que era conferido aí ao imperador. O império chamava-se Tahuantinsuyo, que significa País das Quatro Paredes, né, devido aí à sua divisão em 4 zonas situadas em torno de Cusco, sua capital. O grande império vai ser governado pelo Sapa Inca, que é o imperador, descendente de Inti, deus Sol, chefe religioso e militar do estado, e que vai possuir sua capital em Cusco, né? O Cusco aí era o centro da administração, né, um umbigo do mundo. Os incas cultivavam principalmente o milho, os camponeses fabricavam suas próprias roupas, utensílios domésticos, instrumentos de trabalho, o que fazia de cada ailo
uma comunidade autossuficiente, né? Os membros do Ailo aí obedeciam aos curacas, que eram os responsáveis pela regulação dessas relações sociais, as festas, a obtenção de recursos, a repartição das terras, o emprego da mão de obra e por aí vai. Para quem ficou na dúvida, o termo Ailo, na sua forma básica, vai significar família, né? Pode ser uma família, um grupo maior, uma comunidade ou um grupo político étnico, né? Local e ao mesmo tempo aí referindo-se ao império. O Estado cuidava apenas das atividades comerciais, voltada aí para a aquisição de produtos de luxo que vinham de localidades mais distantes. Os incas eram divididos por uma pirâmide social que funcionava da seguinte forma. Em primeiro lugar, vinha o imperador, descendente direto do sol, está lá no topo da pirâmide. Depois vinha o sacerdote e o chefe do Estado-Maior do Exército. E a pirâmide vai descendo. Aí vinham os sacerdotes dos templos, depois vinham os 4 apos, que eram os oficiais comandantes das províncias. E os generais. Aí depois vinham os arquitetos e administradores, depois vinham os Quipuca Maioca, que trabalhava na contabilidade inca, artesãos e capitães, pescadores, camponeses, pastores, recrutas e por aí vai a base da pirâmide inca. A religião dos incas era politeísta, além do deus Sol, a divindade de maior prestígio e importância. O povo Quichua, né, o povo inca, cultuava as huacas, né, divindades relacionadas com a natureza, a lua, o trovão, a terra, o mar, as estrelas, antepassados. E aí suas cerimônias religiosas eram realizadas através de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, né, como o ilhama e o porco da Índia. A arte era muito desenvolvida e tinha quase aí uma utilização prática. A gente vai ter na arquitetura os edifícios, palácios, casas, templos, fortalezas, e a mais notável das construções aí vai ser as de pedra e as de bronze, que vai resistir todos os ataques dos espanhóis, e aí a gente vai poder visitar elas aonde? Na cidade de Machu Picchu. Até hoje tem as ruínas lá, tá? Cusco era o centro do mundo inca e o seu lugar o quê? Mais sagrado. Era a cidade maior do Novo Mundo, chegando a ser a maior até que muitas cidades europeias. Cusco e todos os seus subúrbios espalhavam-se aí por quilômetros em todas as direções e por lá vivia cerca de 200.000 pessoas. Somente os Sapa Inca, né, os nobres, os sacerdotes e os visitantes oficiais é que moravam aí no centro da cidade com suas famílias e serviçais. O sistema de escrita ele não foi desenvolvido, né? Mas os incas eles utilizavam aí os quipos, que eram os cordões, onde cada nó significava um número, e aí havia um nó para unidade, outro nó para dezena, centena, milhar e assim por diante. E aí vão construir um processo simples e rápido e eficiente de fazer os cálculos. Entre 1524 e 1532, aí mais ou menos, os soldados espanhóis vai ser liderado aí por Francisco Pizarro, né, vão planejar e implementar aí a invasão do Império Inca e que vai resultar na captura e na execução aí de Atahualpa, que é o chefe dos Incas. E agora a gente vai falar dos povos pré-cabralinos. Antes dos indígenas encontrados pelos portugueses, viveram no Brasil aí os sambaquieiros, né, as tribos que vai se localizar aí no litoral. O nome vai vir das montanhas de areia, das conchas, das ostras, das ossadas humanas de animais, dos instrumentos de pedra, dos ossos, dos dentes, que esses povos aí construíam e que eram chamados de sambaquis. Os sambaquieiros eles desapareceram por volta de 1000 depois de Cristo, foram eliminados pelos tupis e o povo guerreiro aí que já dominava essa época a agricultura. Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500 mais ou menos, viviam aí nessas terras um pouco mais de 5 milhões de indígenas, né, divididos em cerca de 1.400 grupos que possuíam línguas, costumes, crenças totalmente diferentes, né? E dentre esses aspectos, o mais importante para essa diferenciação dos povos indígenas foi a língua, né? Então, todos eles estavam aí divididos em grupos linguísticos. Além da língua, as casas, a educação das crianças, as expressões artísticas, os rituais, os hábitos alimentares também diferiam de uma tribo para outra, né? Vivendo em contato aí permanente com a natureza, eles só utilizavam o que era necessário para a sobrevivência. Então, eles não deixavam nenhum rastro de destruição, né? Para eles a terra era o quê? Um bem coletivo que vai garantir o sustento de todo mundo da comunidade,
né, e de todo mundo que naquela terra trabalhava, né? Somente instrumentos como arcos, flechas, facões, machados e outros aí que eram de propriedade individual, mas a terra era uma propriedade coletiva. A sociedade indígena é chamada de sociedade do tempo livre, né? Isso quer dizer que os indígenas naquela época eles trabalhavam o tempo necessário para produzir, né, tudo que consumiam apenas. Os princípios que regiam, né, a vida dos indígenas eram completamente diferentes daquele que direcionava aí a sociedade portuguesa. Os indígenas eles não entendiam porque os portugueses obrigavam eles a trabalhar tanto para produzir tanta mercadoria, né, muito além das necessidades de subsistência. Eles estavam acostumados a trabalhar apenas para ter o que comer aquele dia. A maioria dos grupos indígenas aí vivia da coleta de frutos, da caça, da pesca e raramente aí da agricultura. Então eles cultivavam mais a mandioca e o milho. A divisão do trabalho era feita de acordo com idade e sexo, né? As mulheres elas se dedicavam ao trabalho da agricultura, ao preparo dos alimentos, cuidar das crianças, e os homens era proteção, trabalhava na derrubada do mato, preparação da terra, pesca, caça, fabricação de canoas, armas e também guerreava aí entre as comunidades. A habitação indígena ela também vai variar de acordo com cada comunidade, né? Os atuais Bororo e Timbira, por exemplo, constroem suas aldeias, dispondo as casas de modo a formar um círculo. Já os antigos tupinambás, eles habitavam em grandes aldeias com cabanas feitas de palha, também em forma de círculo, com um pátio central e uma cerca para proteger aí dos perigos externos. Quanto ao casamento, cada tribo indígena ela comportava de uma maneira, né? Cada aldeia, melhor dizendo. Os antigos tupinambás e os atuais chavantes, eles admitem lá a poligamia, mas as aldeias dos Timbras, elas são monogâmicas. Os Xokling, eles experimentaram aí a poliandria, que é o casamento de mulher com mais de um homem, e o casamento grupal, né? Casamento com mais de um homem e com mais de uma mulher também. E em todas as atividades indígenas aí, a arte ela vai estar presente, desde a fabricação de utensílios, porque a arte deles são mais uma arte prática, uma arte mais usual. Os rituais religiosos, né? A confecção das armas. Vocês percebam que toda a cultura indígena ela não é uníssona, né? Eles são bastante divergentes entre si. A gente citou aqui vários grupos diferentes, com características diferentes, né? Principalmente referente ao casamento. Os indígenas eles utilizavam as penas como a expressão artística das mais importantes, né? A arte plumária, que vai ser a manifestação da arte indígena que encanta os brancos. A gente está falando aí da chegada dos portugueses desse encontro, né? A gente vai e volta, a gente fala do passado, fala do presente, porque os indígenas estão hoje aqui. Os trabalhos em cerâmica servem para os mais variados fins, como guardar alimento, depositar, e é como eu falei, que a arte indígena ela é uma arte usual, ela não é uma arte meramente contemplativa, né? E a gente ainda destaca o que? Canto, dança, pintura, tudo aquilo que vai fazer parte dos seus rituais.